E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo. Eu espero que com vocês também. A gente ainda está nessa pandemia, né? Ainda está todo mundo aí em casa, recluso, mas daqui a pouquinho isso tudo passa e a gente volta todo mundo para a escola, certo? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que você dê uma lida no seu material, faça uma revisão lá na página 162 do nosso livro Aprendiz. Estamos aí no conteúdo de Windows 7, certo? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje, caso você já tenha feito isso. Previsão do nosso conteúdo online de hoje está trabalhando aí com a parte de aplicativos nativos do Windows, certo? Você sabe o que é isso? Sabe dizer o que são a palavra nativos? Não? Então, pesquisa essa palavra para mim, manda lá no grupo o significado da palavra nativos e agora bora lá ver quais são os nossos programas que a gente vai estar utilizando aqui dentro do nosso conteúdo online de hoje. O primeiro deles aí vai ser o nosso bloco de notas, né? A gente vai estar encontrando eles aí de duas formas dentro do nosso Windows. A primeira delas é clicando aqui ó, com o botão direito. Vou lá na opção Novo. Dentro de Novo, eu vou procurar aqui a opção Documento de Texto. Ele vai ter dois nomes. Ou vai se chamar Documento de Texto ou Bloco de Notas. Tanto faz, certo? Esse é o nosso primeiro programa nativo aí que a gente vai estar utilizando hoje. Então, eu vou dar um clique aqui em Documento de Texto. E ele vai criar esse programazinho, esse arquivo para mim. Vamos dar o título aí de Programa 1. E vou dar um Enter para poder abrir. O bloquinho de notas ele vai ser nada mais do que o próprio nome já diz, é um bloco de anotações, certo? Então ele vai estar servindo aqui para a gente estar sempre fazendo pequenas anotações simples aí dentro do programa, certo? Então não vai ter como a gente fazer nenhum tipo de formatação com questão de cor, com questão aí de alinhamento. Eu não vou poder trabalhar isso aqui, não vou poder colocar imagens nem links dentro desse arquivo, certo? Então ele serve apenas para a gente estar trabalhando com textos simples, só anotações que a gente pode estar fazendo aí dentro do programa. Eu vou digitar um texto aqui para a gente poder estar trabalhando aí com as opções de formatação que ele disponibiliza para a gente. Vou colocar aqui o meu nome e se você prestar atenção lá em cima, aqui na guia Formatar, eu tenho a opção de fonte. Eu vou dar um clique lá. Dentro aqui de fonte, vocês vão ver que a gente tem aí ó, a nossa guia fonte, onde eu posso estar mudando ó, o estilo da letra que vai ser exibida ali no meu texto. Aqui ao lado, ele mostra aí para a gente se vai ser comum ou regular esse texto, se vai ser oblíquo, é como se fosse uma espécie de itálico, se vai estar em negrito ou se vai estar nos dois, né? Negrito ou itálico. Negrito ele vai ficar assim, ó, um pouquinho com a letra mais encorpada, um pouquinho mais escuro, e o itálico ele meio que vai ficar aí na diagonal, né? Como se tivesse escrito à mão. E aqui ao lado a gente tem o tamanho do texto, certo? Então, eu vou aumentar aqui o tamanho do texto, vou colocar aí 26. Vamos escolher uma letra bem diferente aqui. Vou pegar essa daqui, ó, Cooper. Pronto, Cooper. Vou deixar aqui oblíquo negrito e aqui tamanho 26. Eu vou dar um OK. Olha só que legal. Ele altera aí ó, o texto sem a gente precisar selecionar, né? Como eu tenho que fazer isso em outros programas, tenho que precisar selecionar para poder fazer a operação. Aqui ele não precisa, ele fez já sem a gente precisar selecionar, certo? E ele não vai passar disso. Você pode estar digitando aqui o seu texto e ele só vai manter esse painel de formatação para você, tá? É só para isso que ele serve, ele é super simples. Outro ponto importante que a gente tem aqui vai ser aqui dentro da guia Formatar. Vou dar um clique lá novamente. Aqui ele vem com essa primeira opção, ó, marcada, quebra automática de linha. O que significa isso? Exemplo, como ela está aqui marcada, eu vou copiar aqui meu texto, vou selecionar, ó, botão direito, copiar, ou eu posso utilizar um atalho no teclado que é o Ctrl C. Eu vou dar aqui um Ctrl C e o Ctrl V a gente vai utilizar para colar esse texto. Então, eu vou clicar aqui,
Ctrl, segura, aperta uma vez no V e ele vai colar esse texto que eu copiei. Ó, eu colei o texto algumas vezes e o que aconteceu? Toda vez que o texto estava chegando aqui no final, ele mesmo já jogou o meu texto para a parte de baixo, porque não tem mais espaço aqui para ele colocar o nome Fernandes. Então, ele jogou o texto Fernandes para a parte de baixo, certo? Se isso aqui não tivesse marcado aqui dentro da opção formatar, isso daqui, ó, quebra automática de linha, não tivesse marcado, eu vou desmarcar ela. Olha só o que ele fazia, ele colocava tudo em uma única linha. Todo o seu texto ele deixa apenas em uma linha. O único modo dele estar jogando aqui o meu texto para baixo é se eu clicasse no texto e apertasse Enter. E mesmo assim ele ia continuar ó, jogando o meu texto na mesma linha. Toda vez que eu apertasse Enter, ele ia estar quebrando o texto. Para que a gente evite estar fazendo isso de forma manual, eu já deixo marcado aqui dentro do formatar a opção quebra automática de linha, porque aí toda vez que ele identificar que o texto vai passar, que chegou aqui no final, ele mesmo já joga ele para a parte de baixo. E eu posso até mesmo, ó, vou dar um espaço, e agora eu vou apertar Delete, para que ele apague esse espaço em cima e traga o texto que está aqui na parte de baixo para cima. Olha aí, certo? Então, eu posso trazer o meu texto que estava embaixo aqui para cima, ó, e ele mantém aí o espaçamento aqui, certo? Toda vez que for chegar no final, ele mesmo já joga o texto para a parte de baixo, ok? Vou deixar aqui minimizado, não vou precisar fechar. Nosso próximo programa aí vai ser o nosso WordPad. Onde é que eu encontro ele, professor? Aí a gente vai dar um clique aqui, ó, iniciar. Dentro do iniciar, a gente vai digitar aqui na barra de pesquisa o nome WordPad. Vai ser esse programinha aqui, ó, WordPad. O WordPad ele é basicamente o nosso bloquinho de notas, só que com mais funcionalidades. Pode ver que todo o espaçamento dele, ó, a parte visual, é totalmente diferente do nosso bloquinho de notas. A única coisa igual é o espaço para texto. Aí o que acontece? Aqui dentro do nosso WordPad a gente consegue trabalhar aí com as ferramentas também de formatação. Eu vou colocar aqui um texto. Só que diferente do WordPad ou do bloquinho de notas, eu preciso selecionar esse texto para fazer a formatação. Então vou selecionar. E lá em cima a gente tem ó, o painel aí da fonte e do tamanho da fonte que a gente viu dentro do bloquinho de notas. Então eu vou aumentar aqui, colocar 26. Vou usar aqui a fonte Arial. Deixa eu ver. Arial. Aí eu tenho aqui ó, negrito, itálico e sublinhado. A gente não vai se ater tanto a isso agora, porque a gente vai estudar mais a fundo em outro programa mais à frente. Então vou colocar aqui o negrito. Vou até aumentar um pouquinho mais o tamanho da letra, vou botar aqui 36. E eu vou ter outras funcionalidades aí, como a cor. Vou clicar aqui na setinha para baixo. Ó. Eu posso escolher aí qual a cor da letra eu vou estar utilizando. Diferente lá do bloco de notas, eu não posso fazer isso, certo? Tem aí as opções de cores. Certo? E aqui eu tenho a questão de alinhamento. O que é o alinhamento, professor? Vai ser o alinhamento do texto, certo? Então, aqui ele, por padrão, está alinhado à esquerda, mas eu tenho também o alinhamento à direita, ou o alinhamento ao centro. Agora sim, o alinhamento à direita. E, por último, eu tenho o alinhamento aqui que a gente chama de justificado. O que é o justificado? Eu vou clicar em cima dele, ó. Ué, ele voltou para a esquerda? Aí é que tá. O justificado ele só funciona se você tiver muito texto dentro do seu arquivo, certo? Por exemplo, eu vou utilizar aquela mesma técnica do Ctrl+C e Ctrl+V. Vou diminuir aqui o tamanho do texto. Vou dar um Ctrl+T para ele selecionar todo o meu texto. Vou colocar o tamanho 12.
com o justificado, o que é que ele faz? Ele faz o alinhamento aqui do lado ou esquerdo e o alinhamento aqui do lado direito, certo? Então, ele fez o alinhamento do lado esquerdo e do lado direito, tá? Se eu seleciono isso daqui e clico aqui, ó, alinhamento esquerdo, o que ele faz? Ele vai deixar desigual aqui toda a minha lateral direita, certo? Então, se eu clicar aqui em alinhamento direito, ele vai deixar desigual o lado esquerdo. Mas no momento que eu utilizo aqui o justificado, ele alinha os dois lados aí para vocês, certo? É para isso que serve o justificado. E além das opções de formatação básica que a gente já viu, eu também posso, ó, inserir imagens, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no final, vou dar um Enter. Vou clicar aqui, ó, em imagem. Vou clicar em abrir. Olha só, eu trouxe uma imagem para cá e isso daqui a gente não consegue fazer lá dentro do nosso bloquinho de notas. Eu só consigo fazer aqui dentro do nosso WordPad por enquanto, certo? Então, eu consigo trazer imagem, eu consigo fazer formatação de texto, alinhamento, as cores, tudo isso dentro do programa, tá? O único problema aqui do WordPad é que ele não tem quebra de páginas. Como assim quebra de páginas? Aqui a gente está digitando tudo desde o início, certo? Então, se eu for descendo aqui a minha página, eu vou clicar aqui embaixo da imagem e vou segurar o Enter para que ele abra mais espaço. Olha só, já desci tudo isso daqui com o Enter e até agora ele não quebrou a página. Como assim quebrar a página? Ele não passou para a página 2, 3, 4. Isso aí não existe dentro do WordPad, certo? Ele faz tudo em uma única página. Esse é o problema do WordPad, ok? Bora lá ver qual vai ser o nosso próximo programa. Vou deixar aqui minimizado. O próximo programa vai ser o que a gente chama de Paint. É um programa de desenhar que a gente tem dentro do Windows, certo? Então, para encontrar ele, do mesmo modo, eu vou lá no Iniciar. Vou digitar aqui Paint. E vou clicar aí em cima dele. O Paint é um programa para a gente desenhar formas básicas, certo? Então, aqui no meu caso, ele abriu assim, ó, com esse espaço em branco e esse aqui em cinza. Esse em cinza a gente não pode mexer, a gente não tem nenhuma utilidade aqui para estar trabalhando dentro dela, tá? É só um espaço vazio. Se você clicar, não vai acontecer nada. Agora aqui, se você clicar no espaço em branco, ó, segurando o botão esquerdo do seu mouse, você consegue, ó, desenhar qualquer coisa enquanto estiver com o dedo pressionado, certo? Eu vou abrir aqui mais espaço para a gente estar desenhando. Se vocês prestarem atenção aqui, ele vai ter, ó, esse pontinho branco. Vou botar o mouse em cima, clica, segura e arrasta para o lado. Olha só, eu posso desenhar agora em todo esse espaçamento branco que aparece aqui para vocês, certo? Ah, professor, já rabisquei aí toda aqui a minha tela. Como é que eu faço agora para apagar isso daí? Aí existem duas formas. Se você quer apagar tudo de uma vez, tem um atalho Ctrl A. Ele vai selecionar toda a sua tela e você pode apertar Delete, que ele vai limpar tudo. Ou, se você fez algo errado aí no seu desenho, por exemplo, eu vou clicar novamente aqui na minha ferramenta. Ah, cortei aqui sem querer. Como é que eu faço para apagar? Aí você pode vir aqui, ó, borracha, clica, segura e arrasta, ó, e pode ir apagando aí todo o seu desenho, certo? O atalho para a gente aumentar um pouquinho aí o tamanho da borracha é o Ctrl+. Só que no meu caso aqui não vai funcionar porque eu estou utilizando notebook. Mas caso você esteja utilizando em um desktop na sua casa, o Ctrl+ vai lhe atender da mesma maneira, certo? E o Ctrl- ele diminui o tamanho da borracha. Aqui então eu posso ir apagando, normal, todo o desenho aí que eu fiz. Num desenho pequeno não vai ter tanto problema. Pronto, apaguei tudo. Ah, professor, mas eu não sei desenhar à mão livre, não. Eu não tenho talento para desenhar. Então, você pode estar utilizando aqui, ó, o painel das formas, certo? O painel das formas, ele vai ajudar você aí a estar criando o seu desenho com as formas que são pré-definidas.
Por exemplo, você pode clicar em qualquer uma delas, clique ali no círculo, aí eu vou vir aqui, ó, com o botão esquerdo, clica, segura e arrasta. E enquanto você manter o dedo pressionado, ó, ele vai estar fazendo o desenho para você, certo? Então, eu vou fazer aqui o desenho utilizando as formas. Depois que você solta, ele mantém esse pontilhado, que serve para você ou arrastar o seu desenho, ou então clicando aqui, ó, nas pontas, você pode aumentar ou diminuir aí o seu desenho, certo? Vou clicar novamente aqui, painel das formas, vou pegar outra forma e vou desenhar, ó, dentro dela, certo? Eu vou movimentar aqui. E eu posso até mesmo inverter o meu desenho. Clicando em cima dele com o botão direito, você tem a opção aqui, ó, de girar e inverter ou vertical ou horizontalmente, ou até mesmo aqui, ó, girar 90 ou 180 graus. Então, eu vou inverter horizontalmente, ó, vou deixar aqui do outro lado. E o mais legal, a gente consegue trabalhar aí também com o painel das cores, certo? Então, como é que eu faço para pintar o meu desenho? Aí a gente vai vir aqui, ó, no balde de tintas, vou dar um clique lá, e aqui no painel das cores você consegue aí trabalhar com elas dentro da sua imagem. Clica em cima da cor e clica, ó, com o balde de tintas onde você quer pintar. Vou clicar em cima da outra cor, ó, ele pinta a sua imagem. Caso aconteça aí, de repente, você está pintando e fica um espaço vazio assim, dentro do seu desenho, por exemplo, se você for utilizar o balde de tintas aqui, ó, eu quero pintar essa parte do vermelho. O que aconteceu? A tinta ela vai vazar. Como assim vazar? O plano de fundo ele também pode ser pintado. E aqui ocorreu porque eu tenho, ó, um espaço pequeno entre aqui o meu círculo, que a tinta acabou saindo daqui de dentro e passando para fora. Certo? Então, todo desenho que você for fazer, vou apertar aqui um Ctrl Z para ele desfazer. Tem que estar, ó, sempre fechado, certo? Senão a tinta ela vai acabar passando aí para outros locais. Ok? E vamos para o nosso último programinha nativo aí, que vai ser a nossa calculadora, certo? Então, eu vou clicar uma vez aqui, ó, iniciar. Vamos trabalhar aí com ela que já está aqui, ó. Caso ela não apareça direto, você pode digitar o nome calculadora. A calculadora ela é um programa extremamente simples. É basicamente o que vocês já estão acostumados a utilizar no celular, ou até mesmo aquelas padrões, né, que a gente tinha, aquelas pretinhas que nossa mãe, nosso pai ou os avós utilizam em casa ainda. E ela vem com as mesmas funcionalidades aí que a gente já está acostumado a utilizar. Você pode utilizar de duas formas, ou utilizando pelo seu mouse, clicando em cima dos números, ou pelo teclado do seu notebook ou computador, clicando em cima deles, ó, da mesma forma também, certo? Para apagar todo esse dígito aí, você pode utilizar aqui a ferramenta de apagar, ou pode apertar Delete aí no seu teclado. Quando aperto Delete, ele zera tudo. E aqui também a gente pode estar utilizando essas duas teclas para estar apagando aí os meus dígitos, certo? Aqui a gente vai ter as operações e ela funciona basicamente da mesma forma. Exemplo, vou digitar aqui dois valores, vou clicar aqui no símbolo do vezes e vou clicar em outro número. O igual já está aqui embaixo, ou você pode apertar o Enter no seu teclado, que ele vai funcionar da mesma maneira. Olha aí, deu um Enter, ele já exibe aqui o histórico e o cálculo que você fez. Posso até aproveitar esse resultado para fazer outro cálculo. Exemplo. Ó, e posso continuar aproveitando aí o valor, né, para estar fazendo aí todos os meus cálculos, certo? É extremamente simples o uso dela. Mas aqui na parte superior a gente tem um diferencial. Eu vou dar um clique lá e vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, 4 tipos de modos que eu posso utilizar a minha calculadora. Ela vem marcada aí no padrão, que é esse que a gente já conhece. Tem aqui científica, que ele coloca, ó, essas outras operações aí, junto com função e trigonometria e outras coisas aí, para quem trabalha com matemática avançada. Tem
programador, para quem trabalha com esse tipo de coisa, certo? E, por último, eu tenho aqui cálculo de data. Aqui a gente vai poder estar colocando aí, ó, quantos dias ou a diferença de dias aí entre uma data e outra, certo? Ele vai estar calculando isso, por exemplo, uma data de ontem para uma daqui a 20 dias, 30 dias. Ele vai calcular aí a quantidade de dias ou de datas diferentes, certo? Então, é sempre importante você utilizar aqui, ó, essa opção padrão sempre marcada na sua calculadora, porque a gente não vai estar utilizando aí com essas outras funções, ela que já vem marcado aí, né? A gente sempre vai estar utilizando apenas o padrão, tá? Então, só fazendo uma breve revisão do nosso conteúdo online de hoje, a gente aprendeu a estar utilizando aqui a nossa calculadora, certo? A gente viu aí que é extremamente simples, está utilizando aí as 4 operações básicas, ou até mesmo ele está mostrando aqui no histórico, certo? Vimos aí também como é que eu posso estar utilizando o Paint, que é um programinha aí para desenho, é um desenho simples. Mesmo que você não tenha talento, dá para usar o Paint. Aqui vimos o nosso bloquinho de notas, que ele serve apenas para fazer anotação, né? Anotações simples, não trabalham com muitos tipos de formatação. E por último, a gente viu aí o nosso WordPad, onde trabalhamos aí com alguns tipos de formatação e também inserimos uma imagem aí dentro do nosso arquivo, certo? Então, vimos aí que ele não tem a nossa quebra de página, né? Como a gente já tem lá dentro dos outros programas que a gente já está acostumado a utilizar no nosso dia a dia, tá? Mas ele vai servir para você estar utilizando aí caso precise fazer algum trabalho da escola ou do curso, seja lá onde for, ok? E as meninas do CRA, elas vão estar enviando para vocês esse arquivo aqui, ó, para que vocês possam estar respondendo e nos enviando de volta aí, para estar contando a presença de vocês nessa semana, né? Para que possa estar contando a presença de vocês na semana, certo? Então, bora lá ver aqui a primeira questão, onde ele diz: usando o que foi aprendido em nosso conteúdo online, responda. Qual a diferença entre o bloco de notas e o WordPad? Eu quero que vocês coloquem aí as diferenças, né, que existem entre um e outro. 2. Vimos que existem aí 4 tipos de modos em nossa calculadora. Quais são esses modos? E 3. Usando o que foi aprendido em nosso conteúdo online, faça um desenho no Paint da bandeira do Brasil. Eu quero que você envie esse desenho, esse print, lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje e bora lá ver como vai ser o nosso próximo conteúdo online. Previsão do nosso próximo conteúdo online é estar trabalhando com o Windows Explorer, certo? Sabe o que é uma pasta? Sabe para que serve uma pasta? E o Windows Explorer, já ouviu falar nisso? Não? Então, não perca o nosso próximo conteúdo online. Valeu, galera da 20ADM02.